Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa live número 60. É uma continuação, da live de ontem, que nós fizemos a meditação do MAP. E hoje nós temos nesse primeiro horário, no início, uma boa noite ali. Fala Sérgio, Neuza. Então, nesse primeiro horário de hoje, a gente reserva um tempo para algumas perguntas, para quem tiver, um bate-papo, E a partir em seguida, a gente vai fazer a meditação de cura à distância, onde cada uma das pessoas focaliza, o seu paciente, entre aspas, o seu cliente, a pessoa que você vai fazer a transmissão. Durante o momento atual, a gente tem usado muito para pessoas com Covid, que é uma grande oportunidade de fazer uma transmissão abençoada, uma energia positiva, harmoniosa, uma energia de cura. Então, e além disso, cada um de vocês, e qualquer pessoa, você pode ensinar isso também para outras pessoas, pode seguir este protocolo, vamos dizer assim, esse manual, e fazer essa transmissão de cura à distância, a qualquer hora, em qualquer situação, Além disto, olá Raquel, olá Carlos. Então, esta prática, ela tem um papel importante, que é o seguinte, é para que nós, humanos, consigamos compreender que nós vivemos em um mundo unificado, um mundo holográfico, onde o poder da mente, evidentemente, quanto mais focada for a sua mente, maior será o resultado, a potência energética, eletromagnética ou quântica, se preferir. Então, este conhecimento ele é fundamental também para nosso processo de autocura, porque a ciência médica de fronteira, vamos dizer assim, ela já descobriu que o seu pensamento e a sua condição psíquica, que eu chamo psíquico, que é a parte mental e a parte emocional. Então, dependendo de como você atua nos seus campos psíquicos, de acordo com os seus pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, preocupação, evidentemente ele tem um pensamento negativo, que queima a energia vital. A gente tem que pensar sempre em termos da energia vital, que é a energia que nos dá vida. Quando a gente esvazia a nossa bateria, que reflete diretamente no nosso sistema imunológico, a pessoa o seu organismo físico, biológico, vai reagir de acordo com o seu sistema imunológico. E a pessoa que tem pensamentos positivos, de esperança, de fé, de gratidão no coração, ela eleva a sua vibração em dois aspectos muito importantes. Primeiro, ele eleva em termos de potência energética, de poder energético. E também eleva em termos da vibração da energia que ele gera. Então a pessoa tem dois atributos positivos. Uma maior carga energética
e também uma maior vibração daquela energia. E isso contribui para você ter a sua autocura natural, né, que é o seu sistema imunológico, ancorado na glândula timo, e também para o seu trabalho de transmissão energética para ajudar outras pessoas, né? Então, é assim que a gente vai trabalhar. E daqui a pouco a gente dedica mais tempo a isso aí e vamos fazer a prática também, né? E aí eu peço a você que escolha qual pessoa que você queira fazer sua transmissão de cura, de tal maneira que a gente faça conjuntamente, né? Formando uma plataforma, uma egrégora de cura, e você vai transmitindo as suas vibrações positivas para quem você desejar, tá bom? Vamos agora dedicar uns minutinhos para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e a gente tenta responder. Vocês podem escrever aí que eu acompanho aqui. Bom. Olá, Danilo. Então, enquanto não aparece a primeira dúvida ou pergunta, nós vamos conversando, né? Na realidade é um monólogo, né? Bom, o Mestre Jesus disse assim: quando pensas em matar, já mataste. Quando pensas em adulterar, já adulteraste, né? Ele deu dois exemplos negativos, vamos dizer assim, né? Mas também ele, quando aquela mulher tocou no seu manto e ela disse: tu me curastes, ele respondeu: não, foi a tua fé, né? Porque a fé, ela é uma energia muito, muito poderosa. A esperança é uma energia muito poderosa. E as pessoas perguntam: de onde vem a fé, de onde vem a esperança? Porque nem todas as pessoas são abençoados com este atributo de fé e esperança, né? Muita gente são negativistas, sem fé, sem esperança. De onde vem isso? A resposta vem da sua essência, do que se chama o eu superior, né? O eu superior é o nosso aspecto divino, é aquilo que Jesus disse: vós sois deuses, né? Usando essa terminologia bíblica. Então, o ser humano, é por isso que ele busca na sua essência a evolução espiritual, né? É uma coisa natural que todo ser humano carrega, independente de religião, de nação, de raça. Então é esse chamado do espírito, né, que faz com que ele tenha essa presença evolutiva, natural. Então, quando a pessoa já tem essa conexão espiritual, ela recebe influxos intuitivos que a gente chama de fé, de esperança, né? Então, é essa conexão espiritual que faz com que a gente aumente ainda mais essa conexão, né? Quando a pessoa passa por provas, por testes, iniciações, geralmente muito difíceis, ele é testado na sua fé, né? Então, eu tive a possibilidade, na prisão da Rússia, né, durante quase 3 anos, de exercer esta fé e esta esperança, né? E é isso que
permite à pessoa sobreviver saudavelmente, né? E aí fazer grandes descobertas de cunho transcendental, místico, espiritual, porque ele começa a acessar outras dimensões da realidade humana, divina, que na vida cotidiana, do trabalho, da labuta diária, né, das preocupações do mundo tridimensional, ele não tem essa oportunidade, né? Então, uma pandemia, ela traz no seu bojo, além da dor e do sofrimento, ela traz muito atributo de desenvolver a fé e a esperança, né? A esperança no divino, em Deus, em forças superiores, né? Tem aqui uma pergunta, você falou que a cura acontece primeiramente no corpo mental e emocional. No caso da pessoa com Covid, nós estamos focados no corpo material. Então, o início da cura tem que ainda haver nos outros corpos. Uma boa pergunta, Neuza. Vamos elaborar um pouquinho. Vamos ver o seguinte, vamos pegar o caso do Covid, né, do vírus, SARS-CoV-2. Você vê que tem pessoas que são submetidos ao vírus e não adquirem o vírus, e não adquirem a doença, né? Ele está contaminado, mas não apresenta sintomas. E existem outras pessoas que é o contrário, né? Então, fica bem claro aí a questão do sistema imunológico de cada um. Então, a pessoa que tem um sistema imunológico robusto, ela tem a sua proteção interna, intrínseca, que faz parte do projeto humano divino, né? Então, esse é um aspecto. O aspecto mental, no caso do sistema imunológico, ser ativado, ser mais poderoso, mais atuante, ele tem uma componente de fé mental, né? Então vamos analisar o efeito placebo, né? O efeito placebo, todos sabem, é um medicamento que ele não tem nenhum princípio ativo, ele não tem nada, ele só tem água ou uma pílula que não tem nada. Mas a pessoa acredita que tem. E aí o sistema imunológico reage positivamente. Então é isso aí que se chama efeito placebo. Por causa disso, foi criada uma nova genética chamada epigenética, a genética que está acima, né? E também existe o caso contrário, que é o chamado efeito nocebo. É um medicamento que tem o princípio ativo, quer dizer, tem o efeito medicamentoso. Olá, Kátia, querida. Mas a pessoa não acredita no medicamento, parou de acreditar. Muitas vezes porque o médico diz para ela, isso não serve mais, compra o mais novo, que é melhor e mais caro. E aí a pessoa rejeita o anterior, que sempre funcionou. Então, o aspecto mental é o fundamental, né? É por isso que tem uma expressão chamada causação descendente, quer dizer, as coisas sempre começam no mental. E do mental ele plasma no emocional ou no astral. E aí, a partir daí, ele já está impregnado diretamente no seu corpo vital, o qual controla o corpo físico. O duplo etérico, que é etérico, como o próprio nome diz, é o que dá vida ao corpo físico. Então, quando o corpo vital, a bateria, descarrega, é quando a pessoa desencarna, né? Então,
E a gente vê nos casos de Covid também pessoas que se submeteram a meses de intubação, mas que não perderam a fé. E aí é essa fé, como diz Jesus, que moveu a montanha, onde a montanha é o símbolo de um desafio, né? Grande. Então, a resposta sim, né? À medida que você vai desenvolvendo o seu aspecto mental, que é o seu mestre, né? Que está em conexão com o eu superior, que é o mental unido, unificado, o corpo causal, como se chama, o mental abstrato. Então, esse mental abstrato, que é energético, tudo é energético, né? Que controla o mental cognitivo, concreto, o qual, por sua vez, controla o corpo emocional, que controla o corpo etérico e controla o corpo físico. Muito bem, mais alguma pergunta? Olá, Rafael, querido, tudo bem? Mais alguma pergunta, dúvida? Muito bem. Então, dando continuidade ao trabalho de hoje, embora seja um tanto quanto estranho a uma pessoa leiga, né, compreender que a pessoa pode fazer uma transmissão energética de cura, que é o nosso caso de hoje, das quintas-feiras, todas as quintas-feiras, eu gostaria de dar 2 exemplos que facilitam a compreensão intelectual disso, né? Primeiro, a gente sabe que existe algo chamado telepatia, né? Praticadas em várias escolas de mistério, ou existem livros hoje ensinando telepatia. Eu pratiquei telepatia na Rosa Cruz, e várias escolas ensinam a telepatia. Como é que funciona a telepatia normal? 2 pessoas que têm uma empatia, é muito interessante isso. As pessoas têm que ter empatia um pelo outro, porque se tiver discordância, de não gostar do outro, a telepatia, que é a transmissão do pensamento na distância, né? Quer dizer, você pode fazer uma transmissão telepática para uma pessoa que está no Japão, né? Combina o horário, fica lá uns 15 minutos, focado, já com treinamento, evidentemente, e você transmite, por exemplo, uma medalha de ouro mental, e a outra pessoa diz, olha, eu vi aqui um símbolo com os olhos fechados de uma medalha de ouro, por exemplo, né? Então, o que é que se descobriu? De que quando as pessoas têm essa harmonia, essa empatia, essa amorosidade de um com o outro, a coisa flui, né? Flui com muito mais facilidade. Então, isso é um fato que comprova a questão da distância. O segundo exemplo é emocional, né? As mães, principalmente, que têm uma grande conexão com seus filhos, ela capta a emoção do filho, principalmente quando acontece algo que o filho está angustiado. Ela percebe uma angústia, ela sente uma angústia, né? E muitas vezes ela consegue identificar a fonte da angústia, né? Então, imagine quantas pessoas, né, nessa época aqui dos Jogos Olímpicos lá em Tóquio, quantas mães, né, não sentiram a angústia, a preocupação, até o medo, né, dos seus filhos participando nas Olimpíadas. Então, isso aí é para dar um exemplo prático, né, para facilitar a nossa compreensão de que também a gente pode fazer essa transmissão.
ela evidentemente tem a magia branca e tem a magia negra. A magia negra é quando a pessoa faz o mal para outro, né? Sabendo que esse mal volta, né? Porque é assim que funciona, o que você transmite, você recebe. Isso é lei cósmica, isso não tem nada a ver com religião, né? É lei da natureza eletromagnética, de um campo holográfico. Então, quando a gente focaliza, pensa numa pessoa, ou faz uma prece, uma oração, com amorosidade para uma pessoa, você na realidade está transmitindo aquela sua energia para aquela pessoa. Aproveitando novamente, dando o mesmo exemplo, né, quando eu estava na Rússia, na prisão. Muitas pessoas fizeram preces, orações, pensamentos positivos. Eu sentia aquilo. Eu sentia aquele influxo energético. E aquilo traz para você uma força adicional para vencer aquela situação que você está vivendo naquele momento, né? Então, exatamente, empatia, né? Então, e essas vibrações que nós irradiamos, ela funciona tanto a nível da terceira dimensão, da pessoa encarnada, como também para a pessoa que está desencarnada. Porque junto com a transmissão energética vai uma emoção. Você vê que a palavra emoção quer dizer movimento, né? Um movimento energético. Então, quando a gente faz uma oração para uma pessoa falecida, desencarnada, ela está captando aquela vibração. E da mesma forma, por exemplo, se a pessoa, que não deve ser feito, a pessoa fica com sentimentos de apego, né? Ai, minha avózinha que faleceu, não vai embora não, minha avózinha, não sei o quê. O corpo morreu, mas a alma tem dificuldade em se libertar. E muitas vezes fica até como um encosto, né? Como se fala, um obsessor, até dentro da casa da pessoa. Então, no caso dessa transmissão de cura, como vocês sabem, a gente usa um poder imenso de consciências de seres de luz, né? As pessoas perguntam, o ser de luz é um extraterrestre? Eu digo, não. Do ponto de vista da alma, nós somos todos humanos, somos todos extraterrestres. Porque as nossas almas vieram das estrelas, né? Então, na essência, nós somos seres estelares, né? Por exemplo, a minha origem estelar é pleiadiana, né? E como muitas outras pessoas de outras estrelas. Bom, isso aqui é um assunto para outro momento. O extraterrestre, por exemplo, né? Que quem trata disso é a ufologia. Existem os discos voadores até comprovados, né? Como foi liberado no mês passado pelo Pentágono lá dos Estados Unidos, que a Marinha identificou de forma inquestionável a presença de objetos voadores, artefatos voadores não identificados, inclusive desativaram uma ogiva que carregava, né? Naquelas naves existem seres encarnados, né? Não estou dizendo que a configuração é de base de carbono como é o ser humano, mas tem um corpo, né? Tem um corpo físico, e a nave é física, é visível, né? Como teve aquela queda na década de 80, 1980, em Roswell, lá nos Estados Unidos. Bom, quando a gente vai chegar nesse momento, a gente vai desencarnar, né?
a consciência continua viva. A gente, como dizia o Sócrates, nós somos imorríveis, né? Somos imorríveis, a nível da alma. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano astral, que é a quarta dimensão, o plano dos desencarnados, que é o mesmo plano que a gente vai todas as noites, que é o estado de sono, né? Quando a pessoa atinge vamos chamar a iluminação, que é um estado futuro, natural para todos nós, é só assim que a gente consegue se libertar do plano gravitacional da Lua e consegue sair desse mundo de dualidade, ou se o planeta Terra, no futuro, quando entrar numa outra vibração de uma nova Terra e uma nova humanidade, então só ficarão consciências num estado de unidade cósmica, de iluminação, consciência crística, búdica, como você quiser chamar. Então, os seres de luz, que são os nossos orientadores, facilitadores e co-criadores na terapia de frequência de luz, são consciências muito elevadas das Pleiades, né, que são os chamados Pleiadianos. Você pode encontrar um monte de informação na internet sobre isso. Os Pleiadianos, eles trabalham na harmonização de campos eletromagnéticos, né? Um bom exemplo de um Pleiadiano é o Cryon, né, que o Liquero é um dos canais mais populares. Então o Cryon diz assim: eu sou Cryon do campo magnético. Então é uma indicação, né, que ele é um pleiadiano, porque os pleiadianos trabalham o campo magnético. Os Cherokees são seres do plano astral num estado de unidade, consciência de unidade. Então eles fazem um trabalho muito importante, que é de harmonização, limpeza emocional e desobsessões na quarta dimensão, no plano astral. Isso ali, serviço magnético. Bem que eu falei que tinha alguma coisa estranha. Bom, então, existem os sirianos, que são seres ainda mais evoluídos, tipo sexta dimensão. Quer dizer, o nível vibracional onde ele opera, que trabalha principalmente na proteção de Gaia, da Mãe Terra, e eles fazem uma limpeza fundamental, que é no cérebro reptiliano, na memória chamada cerebelo. É no cerebelo que a gente carrega as nossas memórias ancestrais, primordiais, de vidas passadas. E a gente carrega, pela própria condição da humanidade, da vida passada e da Terra, a gente carrega muito medo, muitas fobias, muitos traumas. E mesmo que a pessoa esteja querendo aumentar o seu nível vibracional do seu campo áurico, se ela carrega esses traumas, ela não consegue, porque ela carrega um peso aqui que baixa a vibração do medo. Então, os sirianos estão fazendo essa limpeza do cérebro reptiliano. Então, de uma maneira conceitual, esses seres, na realidade, são como se fossem agentes de limpeza multidimensionais, lixeiros cósmicos, ajudando a humanidade. Tem uma pergunta aqui, se poderia fazer para os animais. Pode sim.
Tudo que funciona para o humano, funciona para os animais, funciona para as plantas também, né? Existem muitos experimentos com plantas, tanto com pensamento negativo, verbalizações negativas, como também positivas. Temos aquela experiência com a água do Dr. Masaru Emoto, né? De coisas positivas, de coisas negativas, que muda completamente a configuração atômica do cristal da água congelado, né? Já é bastante conhecido. Bom, então, a disponibilidade desses seres de luz na era atual é um indicador claríssimo que nós estamos entrando em uma nova era, né? É o equivalente à vinda de um Cristo Jesus, como foi exatamente na chegada da era de peixes, né? Só que o nível de consciência da humanidade está tão baixo, caído no materialismo e na desconexão espiritual, que se o próprio Jesus encarnasse aqui hoje na Terra, e o pessoal ia dizer que ele era um louco, dizer, eu sou Jesus, encarnei aqui e vim salvar a humanidade. O pessoal ia dar Ritalina para ele, dar um antidepressivo, ansiolítico, autista, qualquer coisa assim, né? Considerado um louco. Então, na realidade, nessa era aquariana da globalização, o despertar da consciência é um processo individual. É cada um que vai se reconectando ao seu eu superior. E vai haver um momento no futuro, talvez daqui a 2, 3 gerações, sei lá, 200, 300 anos, vai ter uma massa crítica que vai permitir que as pessoas despertem a sua consciência de forma coletiva, né? Mas existe também a outra possibilidade que é paralela, que é a retirada das almas que não querem evoluir, então esses vão ser atraídos para o planeta Nibiru, que deve vir no futuro, tá bom? Muito bem. Alguma pergunta? Então vamos começar a nossa prática, que é muito importante, relembrando isso, né? Que você pode ensinar para outras pessoas, você pode fazer tantas vezes quanto você quiser, né? Essa transmissão, a pessoa com prática consegue fazer até para 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Eu faço isso às vezes. Mas o que eu recomendo é, no início, nos primeiros meses, depois fazer dezenas de vezes, você vai, se tiver o caso, vai aumentando para 2 pessoas, 3 pessoas, tá certo? Mas o ideal é praticar com uma pessoa, porque a grande dificuldade que você vai perceber é manter o foco, né? Então, vamos lá, né? Você precisa fazer isso de uma forma relaxada, tranquila, meditativa, né? Faça suas preces ou faça a grande invocação. A primeira coisa que você precisa, como eu disse, visualizar a pessoa, isto é, ou você conhece a pessoa, ou você tem uma foto da pessoa. Ok, ali. Obrigado. Então, essa foto é para que você visualize a pessoa com os olhos fechados. A visualização é com o terceiro olho, né? Você está com os olhos fechados. Então, esse é o primeiro passo, né? Você só precisa saber o nome da pessoa, não precisa de endereço, nada disso, né? E o ideal
para fazer a transmissão são duas condições. Ou a pessoa está acordada de forma receptiva, né? Se a pessoa estiver numa UTI, já está de forma receptiva. Ou então com a pessoa dormindo, que a pessoa está no astral. Então é até mais fácil para os seres de luz trabalharem com a pessoa desdobrada, né? Então, como você... Uma outra pergunta, a pessoa que recebe sente algo no corpo? Sim, vai depender da sensibilidade da pessoa que recebe e vai depender também da potência energética, da qualidade da transmissão do transmissor, né? Então, muitas vezes a pessoa sente fluxo energético no seu duplo etérico, percebe cores com os olhos fechados, né? Tem relatos muito interessantes, né? Então, o que eu recomendo sempre é isso, combina com a pessoa um horário, demora cerca de meia hora, né? Normalmente, e depois você pede para a pessoa no dia seguinte dar um feedback, o que é que percebeu, o que é que sentiu, como é que dormiu, como é que acordou, né? E sempre vai ter um feedback. E quanto mais a pessoa pratica e quanto mais a outra pessoa vai desenvolvendo a sua sensibilidade, mais vai percebendo, né? Muito bom. Então vamos lá. Então vamos começar a nossa sessão, né? Eu vou fazer uma demonstração e depois vocês façam sozinhos, né, na sua tranquilidade, como a gente está ensinando, tá bom? Então, você primeiro se harmoniza, né, faz algumas respirações, faça suas preces se você quiser. Eu recomendo fazer a grande invocação, que é uma prece universal, muito poderosa. E aí você invoca, faz as invocações dos seres de luz. Invocar é equivalente a dar uma ordem, né? Vamos trabalhar. Então a invocação dos pleiadianos é Aloha, duas palavras que você vai falar 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. A próxima, a segunda invocação é dos Cherokees, são 3 palavras. Akita, Mani, Io. 3 vezes. Akita, Mani, Io, Akita, Mani, Io, Akita, Mani, Io. E dos sirianos, 2 palavras. Ia, Yuma. Ia, Yuma, Ia, Yuma, Ia, Yuma. Em seguida, você coloca as suas mãos paralelas na frente do seu peito, do seu chakra cardíaco. Se você tiver um cristal, pode usar o cristal entre as mãos. E você visualiza a pessoa, o rosto da pessoa, como se ela estivesse aqui dentro das suas mãos. E você vai fazer... Anote aí, né? Vai fazer transmissões de cores, lembrando que a cor é uma vibração. Então a primeira transmissão, o primeiro ciclo é com a energia verde, a energia de cura, 7 vezes. O segundo ciclo também é verde. O terceiro ciclo também é verde, que vai dar um total de 21 vezes transmissão da energia verde da cura. O quarto ciclo, você vai fazer uma transmissão de cor azul, visualiza o azul celeste, que é a cor do duplo etérico, do corpo etérico, 7 vezes. O quinto ciclo é energia róseo, energia do amor incondicional, para você transmitir para
entrar em ressonância com o corpo emocional da pessoa. E além de visualizar a energia róseo, que é uma vibração de amorosidade, você também transmite o seu amor pessoal para aquela pessoa. O sexto é uma vibração dourada, né, amarelo dourado, que é para harmonizar, entrar em ressonância com o corpo mental da pessoa, que é amarelo dourado, da cor do sol. O sétimo, o oitavo e o nono ciclo, cada um de 7, tem a cor violeta, a energia de purificação, de transmutação do Saint Germain, né? Como se fala assim. Então pronto, é a sequência de transmissão energética, né? Como eu falei, o grande desafio é manter o foco, a atenção na pessoa. Então como é que você faz? Sim, existe um outro mantra, que é o mantra Manu. Você inspira e Manu, um longo Manu. Manu, Manu. Esse mantra é um mantra, aumenta a vibração das suas mãos. Então vamos lá. Vamos fazer o primeiro ciclo, né? Então você faz o mantra Manu e em paralelo, mentalmente, você visualiza a pessoa e a cor verde. Eu vou estar falando, mas você não vai estar falando, você só vai estar mantriando o Manu. E em paralelo com o Manu, você está visualizando a pessoa e visualizando a cor. E você faz esse processo para cada um dos ciclos. Então vamos lá. Manu. Em paralelo você está pessoa verde. Manu, 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 pessoa verde. Então pronto, esse é o primeiro ciclo. Aí você dá uma paradinha para regularizar a sua respiração. E aí faz o segundo ciclo de verde, da mesma forma. No início, a pessoa tem dificuldade de visualizar o verde. Você pensa no verde, mas às vezes não aparece o verde aqui no seu terceiro olho. Mas com a prática, né, várias vezes, você vai ver que vai começar, quando você pensa numa determinada cor, ou vibração, ou frequência, ela aparece aqui também. Então você pensa no verde e aqui aparece o verde. Violeta, assim vai. Muito bem, então você vai repetir o segundo 7 vezes, do mesmo jeito. Verde para a pessoa. A terceira sequência do ciclo de verde, novamente para a pessoa. Dá mais uma paradinha. O quarto ciclo de energia azul para harmonizar o corpo etérico. 7 vezes azul, dá mesmo processo.
O quinto ciclo é energia róseo, e você transmite o seu amor pessoal 7 vezes para harmonizar o campo emocional da pessoa. O sexto é o amarelo dourado para harmonizar o campo mental da pessoa. E aí o sétimo, o oitavo e o nono ciclo são com a energia violeta, que essa energia ela fica impregnando o campo áurico da pessoa, os corpos da pessoa, como num processo de cura ao longo do tempo, né? E aí quando você terminar, você dá uma relaxadinha, e aí você libera os seres de luz com os mesmos mantras, usando o mesmo mantra para os pleiadianos, aloha, 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 baixinho, com gratidão e reverência. Os Cherokees, Akita Manio, Akita Manio, Akita Manio. E os sirianos, Yayuma, Yayuma, Yayuma. E para a pessoa, você saúda a pessoa com Namastê 3 vezes. Namastê, Namastê, Namastê. Pronto. E agradeço a você também por estar fazendo esse trabalho de doação. E sendo assim, esse fluxo energético, na realidade, a gente recebe, né, pelo chakra coronário e pelas mãos, e você recebe também esse influxo curador. Então você vai ver que à medida que você vai praticando, você vai se purificando também. E, muito importante, vai ativando o seu sistema imunológico, sua defesa natural, vai aumentando a sua vibração do campo áurico, que permita que você fique mais sensível, mais perceptivo, mais intuitivo, e o universo agradece e os seres de luz batem palma, tá bom? Nós ainda temos uns 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, e aí depois vocês praticam individualmente, né? Esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, no meu Instagram, e em seguida ele vai para o meu YouTube, Eduardo Chianca. Muito bem, alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, então gostaria de agradecer a vocês. Olá, Kátia, querida. Também estava com saudades, viu? Estamos de volta. Então, agradecer a vocês. Sintam-se, né, co-criadores de uma nova humanidade, de um processo, né, que nós somos precursores de um novo momento planetário, de uma nova humanidade, né? Então é isso, a gente tem que sentir essa alegria de poder fazer parte dessa equipe multidimensional, né? Tem aqui um comentário: fiz para umas pessoas próximas e elas acordaram com diarreia. Tiveram sintomas diferentes, mas ficaram melhores. Isso pode ser um efeito colateral dentro de 2 possibilidades. De alguma coisa, alguma alimentação inadequada que a família teve, né? Não sei. Mas
os trabalhos de purificação, de cura profunda, de coisas de outras encarnações, elas ocorrem através da diarreia, né? E geralmente as coisas da vida presente acontecem com vômito, né? Esse processo, inclusive, a gente observa com frequência nas cerimônias com a ayahuasca. Quando a pessoa faz grandes expurgos de vidas passadas, de bloqueios, né? Ela tem diarreia. E as coisas desta vida, desta encarnação, a pessoa vomita. E em ambos os casos, é um processo de cura profundo, né? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tem 2 canais, né? Temos o canal do Instagram, que você pode colocar mensagem, eu respondo. E tem também o meu WhatsApp, que é 81 981 68 11 39. Repetindo, 81, que é Pernambuco, 981 68 11 39. Muito bem, então agora nós estamos nos despedindo por hoje. Na próxima quarta-feira teremos a live sobre a meditação MAP, que é um outro processo com os seres de luz, voltado para a pessoa, né? Tá bom? E lembrando também que eu faço sessões de frequência de luz à distância. Quem quiser sentir o chamado, entre em contato comigo, tá bom? Gratidão.